comercial, e hoje aí ela dá suporte para mais de 30 países que a Dox Innovent vende ou comercializa, né, as suas máscaras laringes aí, né? Então, tem uma vasta experiência com relação a esses tipos de dispositivos, né? Então, nessa próxima 1 hora aí, ela vai estar discorrendo aí, né, falando sobre o manejo das vias aéreas, desmistificar um pouco a utilização das máscaras laríngeas versus os tubos endotraqueais, como é que funciona o selamento, né, da via aérea através dessas máscaras laríngeas, qual é o posicionamento, manhas, né, tips and tricks aí para poder estar utilizando na rotina realmente de maneira segura, né, e sem medo e de forma efetiva, né? Então, vai ser muito proveitoso. Queria agradecer a presença de todos, né? E agora, com a palavra aí, a Down. Depois, aí, quem quiser entrar em contato com o time do comercial, a gente está fazendo também alguns preços mais promocionais em relação ao kit. E vamos tentar trazer para vocês, então, nessa próxima hora, bastante informação aí para vocês estarem utilizando aí de maneira rotineira as máscaras laríngeas. Mais uma vez, obrigado, Down, pelo aceite, e é com você. Thank you, Robson. Thank you, and thank you for TradeVet for inviting me to do this evening seminar. Por me convidar para fazer esse seminário. Então, vou continuar, vou compartilhar a minha tela com vocês e também eu vou usar alguns modelos. Então, por favor, me observem. Vamos ver se consigo compartilhar. Estão vendo a minha tela? Conseguem ver minha tela agora? Sim? Ok. Como o Robson disse, eu vou falar sobre o Vigel Airway Devices e como a gente pode usar em animais de companhia, gatos, cães e coelhos, e eu vou falar um pouquinho dessas espécies durante o dia de hoje. O que eu primeiro gostaria de fazer é dizer que às vezes, as pessoas pensam que pode ser uma questão boba, mas às vezes nós esquecemos do que temos que observar nesse manejo. E a gente, com o passar do tempo, está acostumado a entubar, mas às vezes a gente perde umas coisas óbvias. Então, por que que a gente usa esse tipo de ajuda? Para que a gente tenha um acesso mais fácil, é claro, nas vias aéreas. E a gente quer conseguir ventilar o paciente, se necessário, não importa de maneira mecânica ou manual. Também nós queremos proteger esse paciente contra aspiração indesejada. E às vezes a gente usa tubo para isso, mas às vezes esquecemos que quando inflamos isso, nós estamos tendo uma pressão positiva de ventilação, mas às vezes você não vai ter acesso ao meio. Isso protege contra fluidos que pode ser fluidos da boca, dos dentes, ou do refluxo, ou do animal regurgitar. Nós nem sempre protegemos essa via respiratória quando apenas está inflado. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois também. Então, quais são as escolhas que a gente tem para vedar? Como a gente pode vedar? A gente pode ver isso de uma maneira objetiva com uma máscara na face ou mais de uma maneira mais agressiva na traqueia, ou o que seria o meio termo, que seria esse
bloqueio da via aérea superior e essa proteção que nós vamos falar no SGAD com esses dispositivos. Veja, quando estamos falando desse gerenciamento, nós sempre queremos evitar o trauma, porque nós sempre sabemos que há algum tipo de trauma na laringe ou traqueia. Não há nada que possamos fazer para evitar isso. Sempre que você vai entubar de alguma forma o paciente pela traqueia, você vai causar, infelizmente, algum tipo de trauma. Não importa se a sua técnica for a melhor ou a pior, sempre há algum tipo de trauma. E você vai criar esse trauma com o tubo e você vai causar um problema localizado. A gente também tem uma quantidade maior de espaço vazio e você tem que cuidar em cada paciente individualmente. Você vai usar uma máscara facial, talvez, e considerar qual é o tamanho de máscara você vai colocar no seu paciente para que esse planejamento seja correto. A gente pode falar também de resistência aumentada na via respiratória. Você está colocando um tubo e imediatamente você está diminuindo a área. E isso é sempre um problema, porque você está aumentando a dificuldade para que o paciente consiga respirar. E um coelho, por exemplo, que às vezes é um paciente menor, pode sofrer muito com isso. Nós também temos espasmos de laringe que são muito comuns e gatos são bastante sensíveis. Se você toca na laringe, você causa esses espasmos com muita facilidade. Mas a gente tenta dessensibilizar a área com lidocaína, a área da laringe, com cães e coelhos, mas os cães, eles costumam ter muita sensação de dor. E se você tiver um problema com os ligamentos dessa região, se o paciente estiver com pouco anestésico, esse espaço pode acontecer também. E é claro que queremos mencionar proteção contra fluidos. E pode ser algo que vem da boca ou algo como refluxo. Então, eu gostaria de mostrar um vídeo. Esse é um vídeo que foi dado a nós por um veterinário que estava tratando um coelho. Esse coelho foi entubado, anestesiado, e foi mais rápido do que o veterinário esperava. Então, eles tiveram que reanestesiar. E o que eu gostaria de mostrar para vocês com o vídeo, desculpa que o vídeo está indo um pouco correto. O que eu gostaria de mostrar para vocês é o trauma dentro da traqueia que o tubo causou. E isso é super padrão. Isso é um trauma muito normal da via respiratória, aqui a laringe aberta. Vejam todo esse vermelho que vocês conseguiam ver ali, foi causado pela colocação do tubo. Vou tentar voltar atrás e tocar de novo para vocês observarem novamente aqui. Estão vendo? Dentro. Isso é apenas o corpo do tubo que tocou aqui. E isso é muito normal, infelizmente. Então, sobre refluxo e regurgitação. Vocês vão ver aqui, talvez no vídeo, esse aqui é um animal grande, não esperávamos que saísse nenhum tipo de fluido, mas aqui na direita, em cima no vídeo, de repente houve um refluxo saindo
desse dispositivo de vias aéreas superiores. E isso vem de um conteúdo gástrico que vem pelo esôfago, pode ser ácido ou pode ter bilis. E os conteúdos do estômago saindo, veja, o bilis é mais amarelo e pode causar dor por causa do grau de acidez. E há muitos casos relatados, no caso, quase 70% de incidência de isso acontecer em cães, isso foi relatado. E o que acontece no esôfago é muito silencioso, às vezes a gente não percebe até que você vê que talvez problema na respiração, o coração do animal está acelerado, e aí você começa a perceber o que está causando isso. Então, veja, se você começa a ver essas mudanças de parâmetro, você pode pensar que seja uma situação de refluxo que está acontecendo. Uma vez que vem para a faringe, pode ser um evento de regurgitação, é mais perigoso, o animal pode aspirar isso pelas vias respiratórias. E se você tem um tubo endotraqueal, às vezes a gente não percebe, daí isso se torna ainda mais perigoso. Mas de 6 a 15% desses casos relatados começam a regurgitar. E aí você tem aqueles cães com a face curta, braquicefálicos, porque a distância da faringe até o nariz é muito mais curta, portanto é muito mais comum você ver um paciente regurgitando se for braquicefálico. Não faz diferença no tipo de refluxo, mas pode acontecer, na verdade, com qualquer formato de cabeça ou raça. Então, nós temos uma escolha que é, na verdade, um novo dispositivo. Você não precisa usar um tubo endotraqueal em toda a situação. E esses SGADs, que são esses dispositivos das vias aéreas supraglóticas, foi inventado na versão humana e depois foi inventado também para animais. E depois de 8 ou 9 anos de pesquisas de desenvolvimento, ou seja, só em 2012, eles lançaram os primeiros para o mercado veterinário, sendo que o primeiro era de 1986 para os humanos. Primeiro foi para coelhos e gatos. Eles têm um formato bem anatômico para encaixar-se na faringe e essa é a primeira vez que o mercado fez algo específico para isso e com espécies específicas. Nós aprendemos muito nesse primeiro produto, tentamos melhorar cada vez mais e relançamos o produto para o novo modelo em que melhoramos ainda mais alguns aspectos. Em 2020, o Vigel Advanced foi lançado e a parte de vedação melhorou ainda mais, especialmente em coelhos, que a ventilação é crucial. E depois de muito tempo de espera, finalmente em 2022, a versão canina foi lançada. Então, por que a gente quer usar isso? Por que a gente quer um outro dispositivo para as vias aéreas? Não foi feito para humanos porque é difícil de fazer nos humanos, não. Porque, na verdade, é até mais fácil fazer isso em humanos. Mas nós, muitas vezes, ficamos com a garganta doendo, digamos assim, depois que fazemos isso num humano.
E as pessoas não querem ficar com essa dor de garganta. Então, para que que isso foi desenvolvido? Pelo conforto e pela ausência de trauma. Por isso que eles desenvolveram esse dispositivo. Hoje em dia, 80% do que é feito em humanos já está usando essa técnica. Usa-se também para ressuscitar alguém quando é necessário, também para emergências e ambulâncias, paramédicos, mais uma vez, para que você consiga chegar à via respiratória de maneira rápida. E nós estávamos falando dessas espécies, cão, gato e coelho. Veja, é muito mais fácil de usar isso nos animais e não ter depois um animal que vai voltar para casa tossindo ou com refluxo ou com vontade de vomitar. Então, nós temos uma recuperação muito melhor com esses dispositivos nos nossos animais. A gente não causa espasmo na laringe, porque eu vou mostrar para vocês que o dispositivo não toca na laringe e nós não estamos colocando nada na traqueia. E nós então evitamos muitos dos problemas que vemos com os tubos endotraqueais. Então, o maior benefício é que esses dispositivos, eles são interessantes para vedar a glote e veja, a faringe é um lugar duro, digamos assim, em termos de resistência. E a gente não vai para as cordas vocais, nem na traqueia, nem na laringe. A gente não machuca essas partes. E a gente previne aspiração, assim como o refluxo. E isso é porque o dispositivo vai vedar essa parte em que você poderia ter algum líquido voltando por causa de regurgitar. E então, eu acho que é uma carta na manga isso. É uma proteção fantástica. É extremamente confortável. A gente não tem nenhum paciente acordando tossindo, com dor de garganta ou com barulhos na respiração. Isso faz com que a recuperação seja muito melhor. E nós temos, então, essa vedação muito melhor, como já mencionei, muito melhor do que uma intubação normal. E especialmente se você está tratando de coelhos e você tem uma máscara facial, esse dispositivo é muito mais eficiente. Eu posso colocar um tubo como esse, um dispositivo como esse com facilidade, mas eu posso fazer isso tão rápido quanto esse movimento que eu fiz aqui na tela. Então, vamos falar da anatomia do dispositivo. Eu tenho aqui o verde, que são para os coelhos, o roxo é para gato e o rosa é para o cão. Então, eu não consigo segurar os três ao mesmo tempo, vamos por partes. Essa parte distal do vegel é a parte que vai vedar a parte superior do esôfago. Aqui é como um plug que entra na parte superior do esôfago e vai impedir que o refluxo saia. E aqui é para o gato e para o coelho e vai proteger as vias aéreas. Também protege o estômago
contra os outros agentes que você esteja usando. Se você estiver ventilando o seu paciente, você aumenta a pressão com ar, então esse ar não vai inflar o estômago do seu paciente. E aí nós vamos essa parte da cabeça que é feita com um design anatômico para representar especificamente a anatomia da espécie, segue a anatomia de cada animal, em cada espécie. Vocês estão vendo, tem uma saia aqui embaixo, estou tentando deixar aqui para que vocês possam ver. Essa saia vai para baixo, abaixo da glote, envolvendo-a, e ao final ele toca a parte ventral da faringe. O vigel vai de um lado da faringe até o outro lado, e a parte superior da glote fica dentro dessa parte do dispositivo. Já vou mostrar isso num vídeo daqui a pouco. E aí a gente vem para esta parte levemente diferente em cada um dos dispositivos, e a razão para isso é, para o gato, isso aqui é bem proeminente, uma protuberância, porque dentro da boca do gato, quando você abre, tem esse arco da paraglote que divide a boca da faringe. E isso é muito claro num gato. Então, quando eu coloco o vídeo ou a parte respiratória aqui nesse onde você tem o arco da faringe. Se eu giro um pouquinho, esperando que vocês vejam, essa protuberância vai tocar aqui. Eu não posso colocar mais fundo do que isso, porque esse é um anteparo que me impede de ir adiante. O do gato é bem fácil de colocar, eu sei que está na posição certa. E a gente volta para essa base. E isso vai para a parte de trás da língua, e está na faringe, e aqui a parte de trás da língua. Aqui você tem o anteparo no arco da faringe, e aí você tem o caminho aéreo saindo do dispositivo para conectar onde você tem aqui um sulco, e isso ajuda para você colocar algo não elástico que você pode amarrar aqui, uma coisa, por exemplo. A diferença do coelho, você está vendo que o obstáculo é bem menor, porque a distância do dente até a laringe no coelho é bastante longa. Então, você tem os dentes aqui, mas é diferentemente do gato, a laringe é aqui embaixo. Então, a distância que eles têm aqui é bastante longa, e essa pele que define a diferença entre a boca e a faringe é diferente. Então, a diferença é que isso é maior no músculo da faringe, no coelho, e ajuda a estabilidade do dispositivo para que você não tenha rotação. Também é muito fácil de colocar. Você tem que ter a confiança de saber que o dispositivo vai funcionar, e seu primeiro desafio é fazer com que o coelho abra a boca e tirar a língua um pouquinho para fora. Mais uma vez que você coloque o dispositivo dentro, e é longo para que ele chegue na faringe. Então, você não vai ter esse obstáculo tão grande, eles ficam aí no músculo e funciona perfeitamente. Com o cão, mais uma vez,
O cão não tem essa diferença. Essa protuberância é quase redundante. Então, o que você faz com o dispositivo, com uma grande vantagem, que é um canal gástrico, porque cães têm um risco muito maior de refluxo. E é por isso que nós temos um canal gástrico que vem até aqui em cima, sai por essa conexão aqui, que nos dá a habilidade de saber se um evento aconteceu e fazer algo a respeito. E eu vou mostrar isso um pouco depois para vocês. Deixe-me voltar aqui ao meu slide agora. Então, nós temos já um pouco da anatomia dos dispositivos e já mostramos um pouco de cada um. Quando o dispositivo entra, ele se encaixa e não precisamos visualizar nada. Uma vez que estejamos na orientação correta, a, a via aérea vai estar sempre na parte de cima, é claro. E então o dispositivo vai pressionar o palato mole e à medida em que você vai colocando ele mais para dentro, a ponta vai para o esôfago e a epiglote fica dentro daquele espaço. Eu estou mostrando aqui no vídeo. Esse aqui é um protótipo do gato. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver o vídeo. Vocês podem ver uma parte aqui. Espero que vocês vejam aqui a parte de baixo da parede do dispositivo e que envolve a parte superior. E o seu objetivo é chegar aqui com a epiglote na parte inferior. O dispositivo está, então, eu posso descrever como uma máscara interna. Em vez de colocar a máscara aqui no nariz, na frente da boca, é como se você estivesse colocando essa máscara dentro da faringe, imediatamente acima da via respiratória. E aí você vai proteger essa via respiratória contra refluxo ou com outros líquidos que você possa estar usando na boca, que está completamente isolada. E agora, no cão, a colocação também é bastante simples. Nós sabemos que você tem que ir com o dispositivo mais fundo, mas o princípio é exatamente o mesmo. E a outra vantagem é que aqui você pode ver com o cão, estamos colocando um tubo gástrico que, se você observar, vai sair no esôfago. E isso nos dá um controle e nós vamos saber se acontecer algum evento. Então, aqui a ressonância mostrando a colocação e o posicionamento. Vocês veem que estou com o vigel aqui em rosa, tem a via aérea, canal gástrico aqui, a ponta entrou no esôfago. Eu estou com a vedação aqui por cima da via aérea. Então agora eu tenho duas vedações. Uma vedação da via aérea com a epiglote aqui. Ela está aparecendo aqui e vocês enxergam que a laringe, neste ponto, na verdade, está fechada, né? O animal está respirando. E você tem a segunda vedação no esôfago com o canal gástrico e
canal, a via aérea completamente separadas. Então, se tiver fluido do esôfago, na verdade, ele fisicamente não consegue entrar na via aérea do paciente, porque ele vai sair do canal, no canal gástrico. Como vocês viram no meu vídeo anterior, se vai ter uma massa grande na mesa de operação, isso é melhor do que estar lá dentro da via aérea do paciente. Uma das vantagens de ter essa vedação na parte mais alta é que, primeiramente, nós temos menos trauma. Se não tocarmos a laringe, não tocarmos a traqueia, você não vai conseguir causar nenhum trauma, claro. E também, na verdade, você tem muito menos acúmulo de água, porque quando você tem um tubo endotraqueal, você não tem proteção da área superior. Então, qualquer água da odontologia ou do refluxo desce pela via aérea até o ponto em que você tem aquela manga, aquele cuff. Então, você sempre tem uma quantidade de fluido quando você esvazia a manga. Então, falando um pouquinho sobre este tubo gástrico, isso aqui se existe na versão do cão, no gato e no coelho, a anatomia não nos permite colocar este canal adicional para a entrada gástrica, mas aproximadamente 70% dos cães têm algum tipo de refluxo. O que esse dispositivo permite é que você tenha muitas opções. Você pode aqui colocar o seu dispositivo e você pode colocar o animal deitado e você não consegue inserir nada nesse canal, mas se você tiver uma máquina de anestesia com uma sonda de temperatura, ou se você quiser utilizar um estetoscópio, você consegue inserir aqui, é um canal na medida 12 French, 12 francês, você consegue fazer isso. No entanto, se você tiver refluxo, vai sair mais alto aqui para chegar até a ponta do esôfago. Então, esse fluido vai descer por esse canal até o conector e você vai ter uma bagunça na sua mesa. E nesse caso, você consegue passar um tubo gástrico pelo conector e saindo por essa vedação esofágica na ponta. Isso quer dizer que quando você tem o seu tubo descendo aqui, você pode fazer sucção, você pode testar o fluido e ver acidez, você pode utilizar pH ou acidez. Se tiver ácido ou alcalino, você vai saber o que utilizar para fazer lavagem. Se for alcalino, eu vou utilizar água morna. Se tiver algo mais perigoso, um irritante, ácido, eu utilizarei um fluido VI. E você pode fazer a lavagem, fazer a sucção de todo o fluido, e se você quiser medicar o paciente pelo esôfago para tratar essa acidez, você pode também. E com esse tubo e o canal gástrico, você consegue saber e você pode executar e tratar regurgitação, refluxo que ocorra potencialmente. Aqui mostrando como é fácil colocar em alguns dos pacientes. Olha, eu preciso dizer que eu adoro a recuperação dos gatos. Em 12 anos, eu nunca tirei um tubo, um vigel do gato, porque eles cospem. Vocês veem aqui, né? Então, que quando o gato com a corda, ele cospe, isso ajuda, se ajuda e tira. Coelhos também, super fácil remover, muito bom, mais uma vez, para tratamento odontológico, você tem movimento. E cães, eu acho que a forma mais fácil de inserir é observar a garganta, porque com a garganta você vê o vergel descendo na laringe,
do paciente e a laringe ela desce. Você consegue então ficar olhando o dispositivo, né, pela língua, ou você vê o dispositivo na garganta, observando ela, observa o dispositivo descer na garganta. Os cães não têm essa mesma habilidade, né, esse reflexo de cuspir o gel, então eu observo os reflexos como o movimento de ar, língua, pálpebras, né, movimentos. E quando estes pacientes começam a se mover com a cabeça, aí é que eu vou lá e eu tiro o Vegel. Como mencionamos, também a odontologia é muito boa com o Vegel porque a gente tem essa vedação da água de refrigeração. Aqui, neste vídeo, nós temos um broncoscópio em tempo real dentro da garganta do paciente e vocês veem que não tem água entrando ali dentro dessa máscara enquanto o procedimento ocorre. Mas eu ainda coloco a cabeça do gato para baixo, ou do cão para baixo, porque às vezes a gente também faz uma sucção, eu faço um swap, né, e a gente vira o paciente, um dispositivo como qualquer tubo endotraqueal, e então você acaba virando com umas peças por baixo, então você ainda toma as mesmas medidas de precaução como você teria ao utilizar um tubo endotraqueal, só que agora eu não preciso me preocupar com essa água, por exemplo, porque o Vigel está fazendo essa vedação. Uma coisa que o Vigel é extremamente útil é na ressuscitação. E com certeza um dos grandes usos também no humano. Por quê? É tão fácil colocar um dispositivo de maneira que é muito bom quando os gatos e cães vêm atropelados ou eles pararam de respirar e é muito fácil ensinar alguém, né, numa estação de primeiros socorros a colocar um dispositivo no paciente e não importa, né, a profundidade da anestesia para cães ou gatos. Já o coelho é um pouquinho, quando é um pouquinho mais profunda, nós não temos reflexo no coelho, você não consegue colocar. Mas no cão e no gato é extremamente fácil de instalar. E se você tiver um espasmo laríngeo, quando o paciente está acordando de uma colocação endotraqueal, e se você tirou talvez um pouquinho tarde demais, e o espasmo laringeal aconteceu, você consegue colocar um Vigel rapidamente no paciente, e você volta com o oxigênio, ventila com um agente volátil para que o paciente volte para a anestesia, e aí para o espasmo faríngeo. Então, é extremamente bom para essa situação de emergência. Ok, então, quando que eu utilizaria um Vigel e quando que eu não usaria? Provavelmente é mais fácil dizer quando que eu não utilizaria, porque para a maior parte das anestesias é muito bom. Mas se você tiver uma situação em que você está com uma via aérea não funcionando, que não funcionava bem, com uma traqueia colapsada, trancada. Se você tiver o cão braquicefálico, às vezes ele tem uma laringe funcionando, a outra retinoide não funcionando. Então, ambos os lados não funcionando, né, para utilizar o Vigel. Se você está utilizando um bloqueio neuromuscular no protocolo de anestesia, você não deveria utilizar um Vigel. Se você quiser colocar um gastroscópico, o VGL vai bloquear o esôfago superior, você não vai conseguir descer. Da mesma maneira, se você quiser utilizar dentro da garganta, da faringe, colocação de um tubo de alimentação pela faringe, né? Especialmente nos braquicefálicos, você não consegue fazer isso com o VGL porque vai, ele vai estar fechando. E também em caso de dilatação
vulvogástrica, né? Eu também não utilizaria, porque você tem que descomprimir o estômago rapidamente, você tem que passar um tubo endotraqueal primeiro, você passa o tubo, decomprime o estômago, mas agora você abriu esse esfíncter do estômago e você vai permitir que o fluido, porque esses cães muitas vezes não fizeram jejum, né, por causa da emergência, então você vai ter ali um refluxo. E se você agora passar, enquanto comprime o estômago e passar para o vigel, isso vai te dar a proteção contra esse tipo de refluxo, regurgitação e aspiração do fluido. Então, nesse caso, eu utilizaria ambos os dispositivos, né? Mas eu não utilizaria, com certeza, o vigel, é ressuscitação, ressuscitação de emergência, passagem do broncoscópio e ainda fazer o paciente respirar. Com certeza, um alto risco de regurgitação e com certeza odontologia, trabalho dentário neles, o Vigel é absolutamente fantástico para um procedimento muito mais seguro. Tá? Então, esses são os que são recomendados. Falando agora dos tamanhos, nós temos 6 tamanhos para cães e para gatos e coelhos. Nós temos 4 atualmente para cães. Então, no gato, nós temos o C0, 1, 2, 3 até 5. A gente utiliza o peso corpóreo do paciente, seguindo uma regra de um dispositivo de via aérea. Se você tem um paciente que está em 2 categorias em termos de peso, você sempre escolhe o maior que você consegue inserir de maneira segura. A mesma coisa que no tubo endotraqueal, né? Ou seja, o dispositivo maior que você consegue utilizar de maneira segura. Mas se você, digamos, não utilizar o dispositivo maior, você olha o peso ideal, mas pode ser, às vezes, um paciente um pouco obeso ou magro demais, né? Tem que considerar isso também. Para coelhos, a mesma coisa, com 6 tamanhos, que vai lhes dar desde um coelho de meio quilo, daquele tipo holandês, até um de 4,5 quilos. Você tem que olhar o peso corpóreo ideal para o tamanho da cabeça do paciente, e daí você utiliza esta tabela, que é um ótimo ponto, ou seja, sempre utilizando o maior dispositivo e reduzindo se necessário. E você vai ganhar experiência para identificar o tamanho adequado. No cão, você vê a forma da cabeça e também peso ideal. Nós temos então 4 tamanhos, desde o D3, 5, D3, 4, 5, 6. Isso vai desde um cão de 5 a 20 quilos. A gente está também levando um D1 para cães menores. Os maiores atualmente não dá para utilizar. Então, já cães acima de 25 quilos atualmente não dá para utilizar o VGL, tá? Não existe disponível, né, para esses cães grandes. Mas se você utilizar o tamanho de cabeça, é braquicefálica, mesocefálico ou dolicocefálico, ou seja, no braquicefálico se inclui também o peso abdominal, né, e eles não têm pescoço, né, porque eles é só músculo, né, então eu olharia digamos, os Bull Terriers, os Rottweilers, aqueles que têm aquela cabeça musculosa e, ao mesmo tempo, se você olhar também, claro, para o peso ideal. E isso vai orientar para qual tamanho de VGL você deveria usar. Os dispositivos são de uso único, né? Nós recomendamos que sejam utilizados somente uma única vez. É claro que a gente não pode forçar isso, mas eu gostaria de lembrar que se você considerar esse uso, eu diria para vocês olharem o dispositivo muito cuidadosamente, especialmente ali na via aérea, que deveria estar limpa, lisa. E se estiver, você tem a opção, né? Caso queira reutilizar, mas não esperem que eles vão durar tanto quanto um tubo, uma cânula endotraqueal.
tá? Talvez você consiga algumas vezes, mas você tem que garantir que você vai descartar o Vigel se ele tiver, enfim, diferente de quando era novo. Existem, eles são um material reciclável. Então, o se a sua área local permitir que você coloque dispositivos médicos no lixo reciclável, eles são de material reciclável, tá? E para concluir, eles dar um pouquinho de, acho que até da confiança, eu preciso dizer que o Vigel são vendidos em mais de 50 países do mundo todo, com 40 países, com distribuidores autorizados, que eles estão sendo colocados, ou ensinados em mais de 60 escolas veterinárias do mundo todo, e com certeza no Reino Unido existem até exames para técnica veterinária em que apresentaram de maneira autônoma, né, esse conteúdo, e eles são apresentados também em encontros de especialistas no mundo todo. Ok, eu acredito que nós chegamos aqui ao final de uma parte do conteúdo. Será um prazer responder as suas perguntas, se vocês tiverem. Perguntas podem ser feitas em português também, elas serão traduzidas para o inglês. Muito obrigado. Deixa eu... Peraí. Muito obrigado, Down, por toda essa troca de informação. Muito bom para a gente receber informações assim de quem vive o dia a dia aí das máscaras laríngeas, né? Que atua na rotina, está aí ajudando aí muitos mil veterinários, né? A estar utilizando esse tipo de dispositivo, né? A Débora acabou de perguntar em relação à esterilização ali. A Dawn, ela finalizou ali no penúltimo slide falando que realmente eles não são autoclaváveis, né? Eles são, diferentemente dos dispositivos antigos, né? A Dawn até pode falar um pouquinho melhor disso daí, mas que eles eram feitos de silicone, né? Hoje eles são produzidos por elastômeros, são termoplásticos, né? Então são como se fosse um tipo de plástico que ele é muito similar ao silicone em relação à flexibilidade, em relação à mobilidade dele, mas ele não é resistente à temperatura. São produtos que são termosensíveis, né? Então, eles existem em formas, né, para você formar ele, né? E a partir do momento que formou, ele é formado através de uma temperatura também. E depois que se submete, então, a uma temperatura alta, eles acabam perdendo essa mobilidade e perdem até mesmo a sua forma original ali, né? Esclareci de maneira coerente e dá um... You did very well, Rob. Sim, explicou muito bem, Robson. Você está perfeitamente certo. Elas derretem. No autoclave derrete. É isso. Então não coloque no autoclave. O Robson está certo. Os originais eram feitos de silicone e era possível autoclavar. E a gente conseguia reutilizar, mas parte do motivo da mudança é tentar melhorar a pressão de vedação. E para mudar a pressão de vedação, especialmente em coelho e gatinhos, em que a gente queria uma pressão de vedação maior para a ventilação, a gente queria e tivemos que melhorar essa pressão de vedação e tivemos que mudar o material. Então, o material, Robson, tá certo, é TPA. Ele reage à temperatura do paciente para se adaptar à anatomia. E é por isso que nós temos uma vedação melhor com estes dispositivos, mas com certeza TPA não aguenta esterilização. Então, uma parte das pessoas, quando querem reutilizar, eu não tenho protocolo de limpeza, tá? Muitas pessoas tentam limpar da mesma maneira que eles limpam o tubo endotraqueal, mas
por favor, tá? Como eu falei, olhe por dentro no canal, olhe numa luz boa. Quando começar a ficar meio desgastado, tá? Cansado, você descarta. Não espere que isso aqui vai durar muito, tá? Tanto quanto o tubo intratraqueal, tá? Endotraqueal, porque não vai durar a mesma coisa. Tranquilo. Down tem uma outra pergunta também, e até interessante, bem pertinente a pergunta, né? Quando a gente fala da utilização da máscara laríngea, né, tanto para cães, coelhos e gatos, a gente fala de pacientes com uma anatomia normal, né? Então, essa questão que veio à tona é realmente da sua utilização em pacientes com o palato mole, né, alongado, né? Esses pacientes, então, eles sofrem de uma doença, então, anatomicamente, eles são diferentes. Então, o VGL ele não está adaptado à anatomia de um paciente com uma doença, e sim como um paciente saudável, né? Então, se você quiser explicar um pouquinho mais a respeito disso daí. Claro, então, tipicamente nós falamos sobre os braquicefálicos, né, os caras chata, né, que tem muita dobra, palato elongado. Como eu falei, o Vigel funciona muito bem para esses pacientes. Ele empurra as dobras e o palato mole, alongado e não é problema. O problema vem porque alguns desses cães que eles não têm uma via aérea funcional e alguns desses braquicefálicos somente têm um lado da laringe que funciona. Então, se tiver uma via aérea funcional, não precisa ser normal ou absolutamente perfeita, pode ter muita dobra, palato mole elongado, sem problemas, mas é só quando tem uma via aérea funcional que usaria. Mas se você precisar de acesso, for operar no palato mole, você não vai conseguir utilizar o Vigel porque ele vai ficar na frente, não vai atrapalhar. Então, se você tiver um braquicefálico com um palato mole alongado, mas com via aérea funcionando, e você vai, digamos, castrar, tudo bem. Eu utilizaria o Vigel. Respondi a sua pergunta? Respondi a sua pergunta? Eu acho que sim, né? Sim, sim. Tranquilo. Pessoal, tem mais alguma dúvida aí? Ninguém, o pessoal está meio tímido. Não, mas foi bem interessante toda a conversa, não, falando sim, principalmente sobre as diferenças entre as espécies, né? Então, a gente espera, é claro, anatomicamente, máscaras laríngeas com tamanhos diferentes, né? E eu queria só que você contasse um pouco também, em relação à história do que tem, um pouquinho de maneira rápida, assim, que você comentou inicialmente, que foram produtos que foram desenvolvidos para uso humano e começou, então, a ter esse estudo anatômico, né, em relação às pequenas espécies, de animais de estimação, né? E contar um pouco como é que foi essa transição, então, do Vigel da área, a máscara laríngea da área humana para a área veterinária, né? Porque a gente começa a perceber hoje que começam a entrar alguns outros produtos que são similares, né? Então, assim, por trás do que a gente tem muita coisa por trás, né? Em relação a estudo anatômico, em relação a biomodelos para tentar encontrar a melhor solução, né? Então, assim, existe uma ciência, né, e um estudo extremamente grande, não somente em relação ao formato, né, o pessoal encontrar esse produto pronto, né, dessa forma, existe por trás muito estudo, assim, né? Então, assim, queria que você contasse de maneira rápida, assim, basicamente um pouquinho sobre isso daí, a gente entender, assim, o que tem por trás disso daí, né? Então, enfim, os estudos humanos é bem interessante. Eu acho que para pessoal das vendas na área veterinária, que eles possam dizer que eles têm um produto que foi feito para o mercado veterinário. E isso já vem de bastante tempo.
Então, o Dr. Nezir, o anestesiologista para humanos, falou que ele que inventou isso aqui, e falou que era porque as pessoas acordavam com dor de garganta. E ele falou que, infelizmente, tinha que trabalhar com cadáveres, você tem que tirar um monte de raio-x com e o estudo em cadáver foi feito, e é isso que a gente tem que fazer também no estudo veterinário. Com muitos cadáveres, inicialmente, trabalhamos com muito raio-x, muita ressonância, nesta forma que é obtida primeiramente. E daí trabalhamos com muito dispositivo em protótipo, temos que moldar o dispositivo nessas formas nos cadáveres. E estes dispositivos no gato e no coelho demoraram uns 9 anos de pesquisa e desenvolvimento para saber se a forma está correta, se o material que nós estamos utilizando é seguro, se está dando uma redação boa, ou se não está causando trauma. E cada vez, sempre que você faz um estudo no cadáver primeiro, digamos, 5 anos antes da gente tentar num animal vivo. Então, muita pesquisa é feita antecipadamente. E quando a gente começa a experimentar nos animais, muitos tristemente tinham doença terminal, então a gente sabia que eles não resistiriam. Então a gente trabalhou com esses animais para ver o dispositivo funcionando corretamente antes, para a gente poder olhar então a anatomia, olhar o paciente depois, quando o paciente foi eutanizado. Então muito trabalho foi investido aqui e pesquisa para garantir que os dispositivos fossem seguros. A gente não tem regurgitação, refluxo, com uma redação perfeita na parte de cima, né, da via aérea. Então, o dispositivo no cão, porque o cão é extremamente difícil, né? Porque tem um monte de formato de cabeça, comprimento de focinho, e a anatomia do cão é pior do que do coelho. Por quê? Os cães, a epiglote no cão, na verdade, ela não assenta tão bem, né? Como ela porque ela não é flexível como a do gato, do rato. Então, dificuldade no cão é como que fica assentada a epiglote quando ela solta da via aérea e tinha um potencial de bloqueio da via aérea, então o dispositivo tinha que ter a forma e tem que ter ali a dureza também do material para poder fazer e garantir uma via aérea correta, com esses tamanhos mínimos e essas formas mínimas, enfim, para dar certo nesses milhares de formas de cabeça nos cães. E o Vigel do Cão levou quase 12 anos para desenvolver este produto e lançar. E a gente não lançaria o produto até a gente saber que ele estava absolutamente seguro, funcionando, sabendo que precisava de muito trabalho para garantir que funcionaria e seguro para todos os pacientes. E é realmente muito do trabalho, né, do lado veterinário, um trabalho duro. Muito trabalho em cadáver e muito tempo também, mas nós sabemos que ele é seguro para esse paciente agora. Então, outras coisas que apareceram, né? Enfim, nós temos muitas patentes, claro, né? Então, o Vegel está bem protegido, né? Em termos de patentes, mas se você utilizar o Vegel original, que é vendido por distribuidores autorizados como a TradeVet, você sabe que você tem um produto patenteado, seguro, e nós sabemos que ele vai funcionar. E nós também temos o suporte, né, do Robson, sua equipe, que dá suporte a partir daqui do Reino Unido também. A gente vai poder ajudar com treinamento, com questões, para que você torne um especialista no uso do Vegel. Isso aí. Muito obrigado, Dão. A gente acredita, né, então, aí pela área veterinária,
né, que milita aí por estar sendo os melhores produtos sempre e tudo, né? A gente sabe o quanto existe de ciência por trás disso, né? A gente, quando olha um produto, né, eu principalmente, né, que vivo isso de desenvolver novos produtos, de trazer o que a gente tem melhor para a medicina veterinária, a gente está num limbo ainda onde não existem processos regulatórios, né, de produtos para a área veterinária, assim, né, mas existe muita ciência, muito suor, muito tempo gasto com o desenvolvimento de produto, né? Desenvolver um produto, né? A gente receber um produto pronto é muito fácil, né? A gente que milita por isso sabe o quanto é difícil o dia a dia de prototipagem, de estudo, né? Então, assim, eu queria parabenizar a Docs Innovent, em nome de todos os colaboradores que trabalham junto com vocês, assim, o esforço diário de a gente ter realmente um produto com uma qualidade que realmente a gente tem segurança para poder estar utilizando no dia a dia, onde a gente realmente precisa, né, de ter isso daí para um produto, né? Então, a gente sempre milita por isso daí, por trazer produtos que são de extrema qualidade para o mercado veterinário, e é um prazer enorme ter essa parceria com a Docs Innovent, de conseguir trazer os produtos, de a gente estar comercializando no Brasil, né? O pessoal até comentou ali em relação à parte de preços e custos. Infelizmente, a gente vive num país onde taxas de importações, impostos, eles são extremamente altos quando comparado com outros países, mas a gente tenta fazer sempre o melhor, né? E a gente, quem quiser aproveitar, a gente está fazendo algumas promoções em relação ao kit do Vigel também. Então, quem quiser, na sequência, estar entrando em contato com o pessoal do comercial e poder estar adquirindo as máscaras laringes, aí pode ficar à vontade. Só deixando para todo mundo também que a gravação, que essa live, esse encontro que está sendo gravado, né? Então, a gente vai disponibilizar isso aí também nas nossas plataformas depois. Eu acredito que não tenha mais nenhuma pergunta que tenha ficado para trás. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, esta é a hora. Ninguém mais. Então, queria agradecer mais uma vez, então, Dawn, pelo seu tempo, por todo o esclarecimento que você trouxe. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer enorme estar aqui com você nesse momento. Agradecer o Paulo aí, a tradução, né, da equipe do Verbalize. E é isso aí. Se o pessoal quiser entrar em contato com o pessoal do time comercial depois, pode falar com a gente. E quem tiver também qualquer dúvida, pode estar mandando para a gente depois no direct ou pelo WhatsApp. Fiquem abertos a qualquer coisa aí daí. Tranquilo? Quer falar mais alguma coisinha? I just say thank you. Eu gostaria de agradecer muito ao Robson e sua equipe por organizar esta conversa e muito obrigado a todos os cirurgiões veterinários que estiveram aqui. Obrigado por suas questões e pela sua atenção. Lhes deixarei agora nas boas mãos do Robson. Muito obrigado ao Paulo e à equipe de intérpretes. Eu aprendi muito, muito obrigado. And, And you. obrigado a todo mundo aí. Boa noite a todos. Thank you. Take care. Bye-bye. Muito obrigado. Obrigado a todos. Bye, bye.